Em que país da África a televisão leva ao ar provas cotidianas do vigor do debate democrático? E por que o futebol em Gana constitui um reality show que alcança as maiores audiências da TV ganense? E como foi que, graças à TV, todas as crianças ganenses conhecem o hino nacional? A televisão dos ganenses começa agora. Yes, like independence. We will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. Very impressive indeed, huh? Excuse me for a second. Hello? He really did hit it! And a foul! Hey, Pusher! Wow! 我爱 Pusher. Do you like it? 我爱他. I like it. I like it. I love it. I love it. I love it. Puxa, Pusher, oh, Pusher. Quando se passa de um canal ao outro na televisão em Gana, depara-se com um político de um tipo um pouco peculiar. É Kweku Sentim-Misa, KSM para seus admiradores, o comediante mais emblemático da TV ganense. Em seu programa de sexta-feira, ele criou um partido ensandecido, o Partido No Cocofio, o que significa Partido Bem Pequeno, cujo slogan é uma propina para matar a minha fome. Cake back to me. Cake back to me. Abaisike, minha bia medio. Oh, BK, cake back to me. Fantastic. Hello, this is KSM. I'm Ghana's #1 TV host. So we have such poverty. Há tamanha pobreza aqui, tamanho analfabetismo, que a arte precisa ter um sentido. Assim, por mais que eu deboche e faça as pessoas rirem, no fundo falo da nossa condição social, da mentalidade ganense, de onde é preciso evoluir. Gana tem 23 milhões de habitantes, metade deles analfabeta. A renda média per capita é de $660 por ano. Em sua casa de 3 quartos, no subúrbio de Accra, a capital, a família Kwakie faz parte da nova classe média. Nas noites de sexta, reúnem-se todos diante do programa de KSM. Graças a Deus é sexta-feira. Isso quer dizer, nos dê o que comer. É uma brincadeira. Ele diz que vai ser o próximo presidente, mas não é verdade. Estamos entre os 2 turnos da eleição presidencial. E, em Graças a Deus é sexta-feira, KSM se parabeniza pelo bom andamento da votação, sem nenhuma violência. Smooth, peaceful election as only Ghana can in Africa. Oh, yeah. And ever since this election, there's one song that has been ringing in my mind, and it goes like this. Ghana is the winner, is the winner. Give it up for Ghana, man. KSM relata à sua maneira a eleição presidencial em que os candidatos dos 2 principais partidos travam um combate sem piedade. Os adversários vencem nas mesmas regiões, que lideravam após o primeiro turno. À esquerda, Ado, líder do Partido do Poder. À direita, Mills, líder da oposição. Ado manda uma bomba. Ai! É Ado que tem a vantagem, mas Mills responde com uma martelada. E Ado devolve com um argumento de peso. Um golpe de elefante. Mas isso não impedirá que Jonathan Mills, líder da oposição, de conquistar a vitória. As votações foram muito apertadas nas últimas eleições presidenciais, que mobilizaram os ganenses. O índice de participação foi de 80%. Quanto aos meios de comunicação, trataram de acompanhar a votação de perto. Gana conta com 4 redes de televisão.
A GBC, TV pública, enfrenta 3 concorrentes privadas, a Metro, a TV África e, sobretudo, a TV3. Todas investiram alto nas últimas eleições e acompanharam atentamente a contagem dos votos. You see? So this was a collation center. Yeah. And you were all here when the counting was done. Yes. The results were declared. Yes. They counted it. They counted it, officer. You see, this thing happened last 4 years. And this time we are saying that we are watching everything clear. We will not compromise it at all. We are fed up. He's not doing anything. Se a campanha eleitoral invadiu a telinha, os telespectadores não se queixam, e com razão. Essa eleição representa aquilo de que os ganenses mais se orgulham, sua democracia, como disse o perdedor dessa eleição. We have once again shown Africa and the world that Ghana will be a positive example in its governance. Our democracy has come of age, for it is now clear that we are a modern nation. A televisão ganense já tem 45 anos e emprega Kwame Akufo-Addo como produtor e diretor desde os anos 70. Sua dupla experiência, tanto no setor privado quanto no público, faz dele um observador privilegiado da telinha. Os meios de comunicação de um país são um reflexo de sua história. E temos uma história política muito movimentada em nossa jornada rumo à democracia. Tivemos vários golpes de Estado e a cada mudança de regime, quando os militares tomavam o poder, os meios de comunicação eram afetados. Nesses momentos, era quase impossível para a oposição se expressar em público. Assim, nossa história tem influência direta sobre a televisão. Hoje, quando se examina nossas grades de programação, constata-se que há muitos programas de teor político. Isso é reflexo de um regime democrático. Uma vez encerrados os discursos, é a hora das análises e explicações. O inevitável debate da semana acontece todas as quintas-feiras no Agenda. Hello, good evening to you wherever you are. However you're watching us, you're on TV3. The program is Agenda. And my name is Matilda Asante. With you, Mr. Mash. You are from the Carter Center, a foreign observer. E coisa raríssima em uma televisão africana é, enfim, ver um observador internacional, aqui um americano, comentando, com todos os riscos de uma transmissão ao vivo, os resultados da votação. The Carter Center was very impressed with the conduct of the election. There might be trouble in the campaign, that sporadic violence incidents around the country might derail Ghana's, what has been a success story of Ghana's elections over the past 4 election cycles. As pessoas são livres para dar sua opinião, discordar das medidas do governo. Podem opor-se ou simplesmente chamar a atenção do governo para problemas específicos. É o fruto de um compromisso dos dirigentes. Eles também tomaram consciência da importância disso para o povo. E foi o povo que os colocou no poder. Portanto, se pretendem continuar no poder e, ao usufruir das vantagens do poder, têm de agir segundo os interesses do povo. É por isso que há mais liberdade de imprensa aqui que em outros países. A paixão dos ganeses pela política tem origem no movimento pan-africano dos anos 50. Gana foi o primeiro país da África Ocidental a conquistar a independência, em 1957, sob a liderança do pai da pátria, Kwame Nkrumah. There is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that, after all, the black man is capable of managing his own affairs. No entanto, 50 anos depois da sua independência, a série de TV que todos conhecem em Gana chama-se Tribunal Colonial. E sua ação se desenrola no bom e velho tempo das colônias. Os protagonistas são um prefeito britânico e seu secretário ganense. Clark. Good morning, sir. Good morning. I was expecting you earlier. Is today a non-working day?
O fio africano tira proveito do fato de arranhar o inglês para ser o único interlocutor do prefeito. Ele é o elo entre sua própria comunidade e o colonizador. E é esse o apelo cômico da série, na qual se passa o tempo todo do inglês para a língua Twi, a mais falada em Gana. You came all this way to say that? Yes, sir. Never realized I was so liked by my staff. Bodampo. Say, mo ho kwana nche wo ne ebie nche ma ka bu mebum se pain. Thank you very much for your kind thoughts. How are your family doing? They are very fine. Em Tribunal Colonial, os diálogos são inteiramente improvisados pelos atores. Aqui, os aldeões levam um presente para o prefeito, uma dádiva para o nosso secretário, que não hesita em apropriar-se dele para seu uso pessoal. E, uma vez extorquidos os aldeões, é a vez de o prefeito ser ludibriado. It's amazing. To give money in exchange for a gift I never got. Just, make some like, how do you call it, kind in their eyes, or to appear kind in their eyes. Esse simpático malandro encarna toda a ambiguidade dos sentimentos nutridos pelos ganenses em relação à ex-potência colonial. Peace. All right. Well, remind me to give you something when the day is over. Yes, sir. I think that it has quite... Na minha opinião, o lado racista da série é inaceitável. Os diálogos poderiam ter saído diretamente de Tarzan, com pessoas que, incapazes de decidir por si mesmas, despejam tudo diante de um juiz colonial que nem ao menos compreende a cultura daquelas pessoas. Mas, mesmo assim, tem o poder de decidir e apresentar-lhes um veredito. E as pessoas são obrigadas a obedecê-lo. 2008 anos depois do nascimento de Cristo, em uma democracia como a nossa, não é o tipo de ficção que se deveria apresentar aos nossos telespectadores. Acredito que o colonialismo transformou nosso país. Quando vemos o que aconteceu nessa época e comparamos com hoje, constatamos que viramos uma página. Em termos globais, hoje podemos ver que houve benefícios que se deram graças à colonização. Não podemos negar. É preciso encarar a realidade. Os fatos estão aí. Não podemos duvidar. Foi bom de certa maneira. E há quem gostaria que ele ainda existisse. A família Kwakie tem 6 filhos. Como em toda a África, as meninas preparam o fufu para a refeição. Mas, para além dos estereótipos, a sociedade ganense encontra-se em franca evolução. O índice de natalidade está em queda e as mulheres que trabalham fora são cada vez mais numerosas. A televisão pública assumiu a missão de melhorar a condição das mulheres. Há 10 anos, o programa Makomo dirige-se diretamente a elas. Todos os temas, do mais fútil ao mais grave, são abordados. Relacionamentos com homens, filhos, saúde e trabalho, nada é tabu, nem os traumas mais dolorosos. Afia Ansampen, a apresentadora, vai ao encontro do seu público. Não hesita em transmitir seu programa do norte do país, onde ainda se pratica mutilação genital de meninas. No palco reúnem-se médicos e psicólogos, e as conclusões são impressionantes. Se vocês olharem a foto de cima, verão uma bolsa pendurada. Essa bolsa contém todo o equipamento para mutilação genital. Uma faca, uma cauda de ave. Se olharmos bem a foto, o que vemos aqui é o que eles usam para cobrir a cintura após a mutilação genital para manter as moscas longe das feridas. Hello, my name is Afia Ansa Ampeme.
Se você tem uma menina, tem de fazer a mutilação genital, e é arcaico. Nós abordamos essas questões. E quando as mulheres assistem, choram. Tivemos testemunhos de mulheres que sofreram essas mutilações. E choramos por elas. No dia em que apresentei esse programa, estávamos no norte, porque eu tinha de estar perto das pessoas, das mulheres que passaram por isso, para que elas pudessem contar a sua história. Considera-se que, se você não sofrer a mutilação genital, não é uma mulher. Considera-se que 2 homens não podem ter relações sexuais e, como o clitóris é associado ao pênis, é preciso retirá-lo. Se o programa de Áfia dirige-se às mulheres, ela sabe também que, para mudar as coisas, é preciso falar aos homens. E claramente ela sabe. Nana Yao, professora que mora em Accra, assiste a TV junto com seus vizinhos. O pai de uma menina está convencido da utilidade desse tipo de programa. Assisti aquele episódio de Nimani Como. Falaram de diferentes práticas e essa é realmente perigosa para a mulher, sobretudo durante o parto. Portanto, mesmo tendo pouco interesse pelas questões sociais, gostei muito desse episódio. E todo mundo, todos os ganenses, até todos os africanos, e principalmente os que praticam a mutilação genital, deveriam ter a oportunidade de assistir a esse programa para entender a dor que se inflige a essas mulheres. As igrejas são as primeiras a denunciar essas práticas retrógradas. Quase 70% dos ganenses são cristãos, protestantes em sua maioria, e muito devotos. Da manhã à noite, todos os dias da semana, inclusive aos domingos, em todas as redes de televisão, prega-se o Evangelho. Em Gana, os programas religiosos se multiplicam como os pães do milagre. Pastores legítimos misturam-se aos charlatães e pode-se até assistir a milagres ao vivo. Aqui, o Levanta-te e Anda em versão televisionada. O pastor Opuko Niná é presidente da Igreja Pentecostal Internacional. Conta com 200 paróquias em todo o país e sabe muito bem usar a câmera. Ao menos tem consciência das distorções da televisão. Claro que há abusos por toda parte, em cada empreendimento humano. Portanto, a partir do momento em que se faz uso dos meios de comunicação, ocorrem abusos. É inevitável. O que nos consola ao mesmo tempo é que há outros que transmitem o Evangelho. Em Gana, há uma tendência a acreditar que todo pastor prega a palavra da Bíblia. Não assisto a todos os programas religiosos, mas há alguns que me interessam, porque o que eles pregam não lhes pertence, vem dos evangelhos. Quer os pastores pratiquem ou não o que pregam, nós, telespectadores, recebemos a mensagem e isso nos ajuda. Acontece que há pastores que não põem em prática o que dizem em seus sermões, mas os que escutam, sim, praticam. E isso nos aproxima do nosso Deus. E há os que se superam na arte de conquistar as almas e suas carteiras. Se você quiser nos patrocinar, pode entrar em contato conosco nos números na tela. Assim podemos estabelecer parcerias e ampliar ainda mais a transmissão deste programa por toda a África. Dizem que seu objetivo é converter almas. É o que dizem. E não os vejo falar em outra coisa. Mas duvido um pouco de seu modo de agir. Criou-se uma grande indústria. Há outro negócio rentável, outra religião próspera em Gana: o futebol. A seleção nacional frequenta grandes campeonatos internacionais. E quando ela joga, o país inteiro para assistir à TV. Mas esta não é uma partida como as outras. Trata-se de um reality show.
A Academia de Futebol é o programa mais assistido da TV ganense. Nada menos que 30 mil jovens jogadores vindos de todas as regiões do país participam das eliminatórias. Nós os observamos de perto durante meses. Escalação, treino, preparo físico, testamos seu desempenho, sua habilidade e seu espírito de equipe. E no fim, apenas 14 jogadores terão lugar na academia. O auge do reality show são as noites de eliminação. O público vota por SMS para salvar seu preferido. E para esses jovens ganenses, há muito em jogo. Fazer um estágio em um grande clube europeu. Estes são os dois finalistas, Stefan e Michael. De origem modesta, hoje a academia mudou a vida dos dois. Agora eles podem se permitir sonhar. To me, my future, I know by the grace of God, is very bright because I always Acho que meu futuro será brilhante com a graça de Deus, porque sempre lutei para conseguir o que eu queria. Vou tentar voltar para casa com o maior número possível de troféus. Agora eu vou conquistar o Campeonato Inglês, a Liga dos Campeões e até a Copa do Mundo e a Copa Africana das Nações, para a Gana e para o meu clube. Mas antes mesmo de serem contratados por um time, os jovens candidatos da Academia de Futebol já se tornaram ídolos, graças à TV. Quando voltam para suas aldeias, têm uma recepção de campeões do mundo. Hi, my name is William, and I'm the producer for Soccer Academy. Stay tuned. Initially, it used to be education. A princípio, é a educação que abre todas as portas, e será sempre assim. É a educação que distingue o rico do pobre. É a educação que nos leva da base da escala até o topo. Mas, no fim das contas, logo surgem certas coisas dentro do sistema que permitem contornar a educação. Por exemplo, a música. Um bom músico um dia estoura e no dia seguinte já se encontra no auge. Portanto, se algo nos dá um impulso e conseguimos abrir caminho com nossos próprios recursos, nosso instinto e nossa educação, isso permite que nos mantenhamos nesse ponto se voltar a cair. Acontece algo parecido com o futebol. A meu ver, a verdadeira questão é saber se há alguma forma de controle que possibilite que esses jovens aprendam a profissão do futebol, pois o futebol se tornou uma profissão. E que isso não os prive do seu direito à educação. Mas creio que ninguém mais se preocupa com isso. Por outro lado, se considerarmos que o acesso ao futebol permite subir degraus na sociedade, se pudermos combinar esporte e educação nesse programa, por que não? Futebol e educação são um bom casamento em Gana. Nessa propaganda, o astro do futebol nacional, Stefan Apiá, se alia à Unicef para criar escolas. Decididamente, para Gana, a educação parece ser uma prioridade. Hello and welcome to your educative and exciting kids program, Children's Channel, coming to you from Tamale. A educação é a razão de ser do Children's Channel. Esse é o programa obrigatório das manhãs de sábado, um programa feito por crianças para crianças, o único do gênero a ser produzido em Gana. Stay tuned and enjoy every bit of it. Aqui aprende-se teatro, dança, culinária, francês. No Children's Channel, aprende-se até a desvendar os meios de comunicação. And on the front page of the junior graphic, it says that these children from LA Fancy Club, Sekendi Takrady, are wishing all Ghanaians a Happy New Year. Children's Channel is ours. Trabalhamos com a informação, análise de notícias, personalidades da semana. Todos podem participar de todos os quadros. Todos podem participar de todos os quadros. Sim, todo mundo. Chegamos e trabalhamos com tudo. E desde a mais tenra idade, os pequenos aprendem a ter orgulho de serem ganenses. Great and strong.
to live strength forever. Gana é um país em paz. E a paz caminha de mãos dadas com a liberdade. Quanto mais estivermos em paz, mais seremos livres. Temos liberdade e, portanto, estamos em paz. Procurando refletir um milagre econômico ainda por vir, a TV ganense é um espelho da imagem de um povo orgulhoso de sua singularidade na África. Peace, peace, peace. Where have you been? People are dying because you are not around. Tomorrow, future leaders are dying because you are not around. Beautiful creatures God created are dying because you are not around. Peace, peace, peace. Come back and change the atmosphere of the society.